Estamos ao vivo em cores, galera. Bom dia para quem está assistindo ao vivo. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem vai assistir depois. E se você está aqui, nós estamos realmente ao vivo em cores. Eu estou até transmitindo pelo YouTube. O YouTube não, gente, Instagram. Lógico que a gente está transmitindo pelo YouTube, pelo Ambienta da Rádio Federal, podcast Ambienta. Vocês estão bom, gente? Bom dia! Voltamos ao vivo, efetivamente ao vivo em cores. Você está disposto, está disposta hoje? Pois ponha-se, meu bem, porque está começando mais um Ambienta, sua fonte de informação, discussão e inspiração sobre tudo que envolve o meio ambiente e as atualidades que moldam o nosso planeta. Bora juntas, juntos e juntes? Então, bora. Hoje, gente, convidado sou eu mesmo. Tá? Na verdade, hoje a gente vai responder as perguntas que a galera da internet fez para mim e também que a galera do grupo de assinantes fez para mim. Mas antes, eu já quero dar a vibe. A vibe é a seguinte: eu vou responder perguntas pessoais primeiro, tá? Porque eu sei que vocês gostam de fofoca, então eu falei, eu vou botar aí a fofoca primeiro no ar. Depois a gente vai para as perguntas mais específicas que me fizeram sobre o meio ambiente, sobre morar fora do Brasil e etc. Então a gente vai começar com as fofocas e depois das fofocas a gente vai para as perguntas mesmo, né, que perguntaram sobre coisas que eu sei, temas aleatórios. Muito bem, mas antes de começar também, eu quero dar um negócio para vocês hoje. Galera, se vocês assistem o Ambiente, se você assiste ao vivo, se você participa ao vivo, se você assiste depois, se você compartilha com as pessoas, se você gosta, deixa o seu like, se inscreveu no canal, tenho um convite para te fazer, para você apoiar o Ambiente. Apoie o Ambiente no www.apoia-se, então apoia.se/ambienta. Com apenas R$9 por mês, você permite que este podcast continue sobrevivendo, porque basicamente é isso. A gente tem custos aqui de produção, então eu tenho os meus custos, a gente tem os custos aqui do estúdio, que a gente precisa arcar com esses custos mensalmente. E se você quer que o Ambiente sobreviva, se você gosta do podcast, se você acha legal, se você quer que eu traga mais pessoas interessantes, mais temas atuais, coisas legais, então, por favor, apoiem o podcast. Então, www.apoia.se/ambienta. Com apenas R$9 mensais, você apoia o podcast, você recebe uma newsletter por mês. Sim, eu reduzi para uma newsletter, porque eu não estou dando conta de 2 newsletters por mês. Você entra em contato comigo no grupo, você pode participar de pautas de discussões por apenas R$9 por mês. Eu sei que não vai ser um peso para você, porque você não compra nem um café por R$9. Nem um café, um pão de queijo, você compra por R$9. Mas você pode apoiar o nosso podcast, A Ciência e a Pesquisa no Brasil. Então, por favor, se você quer que o podcast continue, apoie a gente. www.apoia.se/ambiente. Beleza? Então, beleza. Então, vamos começar com as fofocas, né? E se você... Ah, sim, mais um aviso. Porque hoje eu tô cheia de avisos, gente. Tô cheia de avisos. Seguinte, se você quer participar ao vivo e mandar pergunta ao vivo e deixar eu de saia justa, saia curta, sei lá como é que é esse negócio, participe ao vivo, gente. Manda sua pergunta, por favor. Mande sua pergunta lá no chat. Eu tô com o chat aberto aqui, eu vou até trocar aqui de posição o negócio ao vivo aqui que eu tô no Instagram, vou trocar de posição, porque eu tô aqui acompanhando o chat para a galera que quer me dar pergunta ao vivo. Se quer saber de alguma fofoca, bota ali que eu vou ler e no final eu vou colocar sua pergunta, vou responder sua pergunta aqui ao vivo. Então hoje, na verdade, é basicamente fofocas da Carol. Porque vocês perguntaram várias coisas pessoais. E nada sobre meio ambiente. Mentira, tem perguntas sobre meio ambiente que eu deixei para o final. Então vamos começar. Você está preparado, Vitor? Então vamos começar. Se você está achando ruim que começou atrasado, a culpa é do Vitor, que o Vitor esqueceu que hoje ia ser realmente ao vivo. Então ele dormiu mais que a cama. É verdade. E esqueceu. Acontece, né? Mas é isso. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Sim, muitas pessoas, gente, eu acho... Olha só, como é que eu coletei as perguntas? Eu pedi
dei 3 canais para vocês de perguntas. O primeiro canal foi a caixinha de perguntas do Instagram, lá no ambiente da Rádio Federal. O outro foi a caixinha anônima de perguntas também no Instagram, no @ambiente da Rádio Federal. E a terceira foi por e-mail. Ninguém mandou e-mail, tá? Mas manda. Ah, e o grupo de assinantes. Então, no grupo de assinantes vieram 3 perguntas. Na caixinha de perguntas que você, né, tem a sua identidade lá, vieram 2 perguntas. E na caixinha anônima vieram várias perguntas. O povo não gosta de se identificar. E aí eu não sei se esse aplicativo da caixinha anônima, ele dá perguntas aleatórias, ele mesmo cria perguntas, porque tem umas coisas meio sem sentido, sem cabimento. É as pessoas perguntando mesmo. É as pessoas perguntando mesmo? Certeza? Absoluta. Gente, saiu muita coisa esquisita, que eu não sei nem como comentar isso, mas tudo bem. Mas muita gente, eu quero deixar um abraço a todos, meu muito obrigado, porque muitas pessoas colocaram assim: apenas um lembrete de que você é incrível em todos os sentidos. Você é demais. Estou sempre aqui se precisar de alguma coisa. O legal que é esse, estou sempre aqui se precisar de alguma coisa, foi anônimo. Eu não sei nem a quem recorrer se eu precisar de alguma coisa. Ai, muito bom. Eu gosto muito de você. Adoro ver você feliz. Galera, muito obrigada pelo carinho mesmo de todos e todas e todos que acompanham aqui. Fico muito feliz. Vocês fazem meus dias mais alegres e coloridos com esses comentários. Mas, enfim, vamos às perguntas. As perguntas... Tiveram muitas perguntas assim, ó. Você está livre no final de semana? E o que você vai fazer amanhã? O legal é que vieram perguntas anônimas sobre isso. Você está livre no final de semana? Meu amor, nesse final de semana eu não estou livre, nem no próximo, porque eu estou de mudança. Então, assim, caos, entendeu? Total. Na terra e Carol, dedo na... né? Enfim, é isso. Enfim, vou parar. Ia falar um negócio, mas é melhor não falar. Dedo no brioco que gritaria, é isso. Então, assim, não estou livre no final de semana, porque esse final de semana eu vou começar a encaixotar as coisas e provavelmente eu vou me mudar nesta próxima semana. Então, assim, caos impera na minha vida. Né? Mas, se você não tem coragem de me chamar para sair, nem tente, porque, né? Se a pessoa não tem coragem de me sair, bota na caixa anônima, nem tenta, gente. Eu não quero gente com medo, não. Eu quero gente corajosa do meu lado. Então é isso. E sim, eu sou hétero, tá? Não sou bi, nem nada, né? Eu acho que toda mulher, na verdade, é bi. Mas, atualmente, eu estou hétero, sou hétero. Mas... Ai, a cara do Vitor é a melhor, gente. Se vocês estivessem aqui, podia mostrar, cara. Devia ter uma câmera ali só para pegar as reações do Vitor aos meus comentários. Vamos lá. Primeira pergunta. Você está querendo namorar alguém? Não. Você está... tipo a risada de bruxa, né? Assim. Você está querendo namorar alguém? Não, gente. So sorry. Mas agora não. Tá? Tô focando em outras coisas da minha... vida. Passei por um divórcio ano passado e achei que eu queria entrar no relacionamento, mas depois de muito tempo na terapia eu vi que não. Então, assim, não quero, tá? Obrigada por perguntar, mas não quero não. Quero não. Você está livre no final de semana? Não, porque eu estou de mudança. Qual é a minha altura? Qual é a sua altura? Eu tenho 1,71 m de altura, tá? Vão perguntar, já vou responder essa. Quantos anos você tem? Que pergunta indelicada, gente. Como é que vocês fazem uma pergunta dessa para uma mulher? Ainda mais na rede social. Né? Ainda mais, quantos anos você tem? Quantos anos você me dá? É isso, é esse os anos que eu tenho. Mentira, eu brinco assim, que eu tenho 43 anos biológicos, tá? Muito bem vividos. Tenho minha idade das minhas articulações, os meus ossos são de 65 anos mais. E minha idade mental é de 12 anos. Então, assim, eu tenho 12 anos mentalmente, eu tenho 43 anos biológicos e a idade dos meus ossos e articulações é 65 mais. Tudo bem para você? Com a carinha de 37, porque todo mundo me dá menos de 40. Eu acho isso maravilhoso. Isso que eu ia falar.
Eu ia chutar uns 35, 36. Gente, ó, tá vendo? Por isso que eu falo que é a idade que você quer me dar. É os segredos da biologia, né? É os segredos da biologia. E eu vou realmente falar isso, assim, que me perguntaram, o que eu faço pra minha pele? E aí eu vou falar hoje. Hoje não é um dia bom para perguntar isso e para responder, porque eu tô com uma espinha gigantesca no nariz que vocês não estão vendo, porque o óculos está tapando, e uma outra espinha aqui no meio da testa. E é isso. Por quê? Porque a Carol decidiu sair da dieta. Aí a pessoa sai da dieta e come umas porcarinhazinhas aqui e ali, o que acontece? Sua cara enche de espinha. Então, por isso que eu falo que eu tô sempre na puberdade, porque quando aparece espinha, eu falo, não é possível, gente, não saí da puberdade ainda, tô lá com meus 15 anos, com espinha na cara. É por isso que eu falo que a idade mental é, tipo, 12 anos, 15 anos, sei lá, quinta série. Minha idade mental é quinta série, tá? Idade biológica, 4, 3, e idade das minhas articulações, 65 mais. Você tem piercing? Tenho. Dá vontade de perguntar assim, falar assim para a pessoa, você é cego ou cega? Porque você não viu que eu tenho piercing no nariz? Muito bem, eu tenho piercing no nariz, gente. Aqui, ó. Dling, que eu uso uma argola. Usava antes só aquele pin, né, no nariz. Deixei de usar o pin no nariz porque eu tenho rinite alérgica, então eu passo muita mão ou suo muito o nariz, eu já assim, incontáveis piercings que eu perdi. Então, na hora que eu ia fazer assim, suar o nariz, etc., bluf, ia embora. Tipo, no banho, no sono. Enfim, eu falei, não, vou usar argola. Então, eu tenho esse piercing há 20 anos. 20 anos de piercing, quase a idade do Vitor. Porque eu fiz o piercing no dia seguinte da minha festa de formatura. Então, eu ainda estava com leve teor alcoólico no sangue. E eu falei, eu vou fazer logo, porque daí eu sinto menos dor. Eu estou meio alcoólatra aqui da festa de formatura. Foi em agosto de 2004 que eu me formei. E aí eu botei o piercing lá, fui com a minha mãe botar o piercing, até hoje eu tenho piercing. Tinha 4 anos de idade, a Carol tava furando o nariz. Exatamente, o Vitor tinha 4 anos de idade, eu estava furando meu nariz com a minha mãe lá, escorrendo a lágrima, tchurururu, porque, nossa, furar o nariz, dá aquela coceira, sabe, assim, aí sai aquela lágrima, assim, escorrendo, porque você não consegue não chorar quando você bota o piercing. Mas eu queria ter colocado 2 outros piercings que eu ainda não tive coragem. Eu tenho um segundo furo no ouvido também, não sei se considera como piercing ou não, mas quase, desde que eu perdi o brinco que eu usava nesse segundo furo, eu praticamente não uso mais brinco no segundo furo. Ele já até quase fechou, assim, mas ainda não fechou totalmente. Mas tiveram 2 piercings que eu ainda gostaria de ter colocado, que eram aqui no meio do nariz, assim, nessa cartilagem no meio, que eu gosto de piercing no nariz, e uma na sobrancelha. Mas eu não tive coragem ainda. Eu acho que eu não vou ter mais. Eu acho que eu prefiro me tatuar do que botar piercing. Tomara que esse desejo de furar a sobrancelha passe logo. Por quê? Eu acho muito esquisito esse piercing na sobrancelha. Sério? Sério. Eu acho tão legal. Eu acho que aí deve ser pelo costume lá de Natal, porque a maioria dos maloqueiros que tinha esses piercing assim. Eita, os maloqueiros, eu gosto. Eu sou maloqueira, gente. Vocês acham que eu sou uma pessoa normal? Eu não sou uma pessoa normal. Então é isso, gente. Bora lá. Qual que é a outra pergunta aqui que eu já me perdi? Gente, essa pergunta aqui é mais aleatória possível, assim, porque eu não faço a menor ideia. Que tipo de pergunta é essa? De quem você tem a localização? Oxi. Localização de quem, meu bem? De quê? O que você tá falando? Virou, foi rastreador, foi? Rastreador, vou botar chip nas pessoas. Eu falei, gente, que pergunta é essa? Que é isso? Eu não sei, mas enfim. Eu acho que eu tenho uma melhor que essa. Me pergunte. Você está vivo nesse dia de finados? Eu estou viva, gente. Estou viva nesse dia de finados. Estamos vivos. Estamos aqui. Você está de feriado e eu não estou. Foi por isso que o Vitor atrasou. Ele achou que era feriado, que não ia ter podcast. Foi isso, não foi? Fala a verdade. Foi, o motivo foi esse. Aí, gente, tá vendo? O Vitor é muito doido. Tem uma pergunta aqui, ó. Já vou interpolar aqui a pergunta do Hernani, que é o Biologia, Oportunidades e Curiosidades. Carol, quando você começou a pensar em deixar de ser
odonatóloga. Alguém que joga tarô para as odonatas. Isso foi muito bom. Muito bem, quando que eu deixei de ser? Nunca deixei de ser odonatóloga, nunca deixei de ser entomóloga. Eu amo as odonatas, tanto que as odonatas são as libélulas, gente. Eu falo de libélula aqui praticamente quase todo episódio. Tanto que o minha logo tem uma libélula lá. Mas eu nunca deixei de ser odonatóloga, viu? Eu continuo sendo, eu gosto de ler artigos sobre libélulas, eu gosto de falar sobre libélulas, meus olhos brilham quando eu comento para as pessoas qualquer coisa sobre lisbélula, é ótimo, sobre libélulas, porque eu acho que são realmente os insetos mais incríveis que tem, assim, as pessoas perguntam, existe dinossauro hoje? Existe, gente, se chamam libélulas. Libélulas são grandes dinossauros. Vertebrados dinossauros, galinhas, né? Tipo, tá aí até hoje. Mas, enfim, eu mudo completamente de coisa. Então, assim, eu nunca deixei de ser, eu só complementei minha formação. Então, assim, eu participei... bom, começar pelo começo, né? Eu saí do mestrado com trauma, porque mestrado gera trauma, gente. Vamos falar a verdade aqui, tá? Mestrado gera traumas e doutorado gera burnout. É isso, entendeu? Mestrado gera traumas e doutorado gera depressão. Então, sim, são duas coisas diferentes. Mas eu saí do mestrado e eu falei assim, eu quero fazer uma coisa mais prática. Eu adoro pesquisa de base. Eu fazia pesquisa de base, estava testando hipóteses evolutivas alinhadas à seleção natural e sexual de Darwin, mas eu sentia a necessidade de fazer algo mais prático, assim, algo mais para as pessoas, algo para a sociedade. E aí eu falei assim, eu não vou continuar fazendo doutorado com comportamento e ecologia animal, né, de libélulas. No caso, eu tive o convite para ir para a Universidade Nacional do México, a UNAM, mas eu não fui fazer o doutorado, mas eu não fui fazer o doutorado com libélulas. Logo depois do mestrado, mas eu não fui. Eu falei, eu não quero ir. Eu quero ir para a vida, vou para a candaia. Por isso que eu falo, não sou uma pessoa normal. Tanto que eu tô com a minha camisa de Normal People Scares Me. Pessoas normais me assustam. Mas, assim, eu quis ir trabalhar. Eu falei assim, eu quero ir para a prática, eu quero ir para o mundo da vida e saber o que o mundo me diz aí em termos de trabalho, etc. Eu acabei trabalhando com educação por muitos anos, mas pensando o que eu ia fazer. Aí eu fiz um cursinho, acho que 2008, alguma coisa assim, para a Agência Nacional de Águas, e eu tive meu primeiro contato com economia ali, com microeconomia, né? Microeconomia ambiental, pensando mais na questão da água, especialmente porque a água é um bem escasso, né? E é um bem extremamente importante dentro da economia. Eu vou até responder uma pergunta relacionada à cerveja e à água, mas para o final que veio no nosso grupo de assinantes. Mas aí eu falei assim, nossa, que legal, bacana a economia, gostei. E aí isso ficou na minha mente, fui trabalhar e etc. E aí em 2010 eu fui parar lá na UFT, na Universidade Federal de Tocantins. E lá na Universidade Federal de Tocantins eu tive a oportunidade de participar de um seminário de economia ambiental. E aí participar de um seminário não, tipo, era uma semana, alguma coisa assim, porque foram vários dias, várias palestras, etc. Eu entrei em contato com alguns professores de lá, eles me mandaram um artigo, então comecei a ler artigo sobre economia do meio ambiente, economia ambiental em 2010. E aí eu falei assim, nossa, olha só que interessante, né? E aí eu vi que várias pessoas, vários economistas não sabem nada de ecologia e estavam falando sobre ecologia e meio ambiente. Eu falei, olha só, tem um erro conceitual aqui nesse artigo. Olha, nesse artigo também tem. Eu falei, então eu vou entrar nesse negócio de economia e vou aliar economia com ecologia. Então, assim, eu quis entrar na economia para aliar meu conhecimento de ecologia com economia. Então, eu voltei para Brasília em 2011 e entrei no doutorado em 2012. Então, né, fui atrás do Jorge, o Jorge já contou no episódio 2, já contou como é que foi, né, ele ficou preocupado, muito engraçado, ele ficou ansioso e preocupado ao mesmo tempo.
Mas foi isso, assim, eu entrei no doutorado pensando em alinhar os conhecimentos de ecologia e economia, tanto que eu escrevi uma tese exatamente sobre isso, né? Se ecologia e economia se limita ao prefixo ou não. Mas, na minha cabeça, eu nunca deixei de ser odonatóloga, né, de gostar de libelos. Eu falo de libelos, quando eu vou para o campo, vou para alguma cachoeira, eu falo, olha fulana ali, olha ali ciclana, olha fulana, ali a Josefina, ali a Antonieta, sabe? Dando nó para as libelos, né, tipo a louca. Mas é isso, assim, para mim, eu nunca deixei de ser algo, eu acho que eu só complemento as minhas formações, né? Muito obrigada, Hernani, pela sua pergunta, e eu acho que ninguém joga tarô para as libelos, tá? Essa é a sua pergunta. Voltando à pergunta das caixinhas anônimas, de quem você tem a localização? Mano, que pergunta mais aleatória. Você conseguiu entender essa pergunta, Vitor? Não. Não sei, gente. Bota aí no chat. Vocês conseguiram entender essa pergunta? Por favor, alguém explica essa pergunta para mim, que eu não faço a menor ideia. Eu tenho a localização das minhas duas cachorras, porque as minhas duas cachorras têm chip. Então, elas são chipadas. E aí, né, se alguém achar e passar um negócio leitor de chip nas cachorras, eu vou saber onde as minhas cachorras estão. Mas, assim, eu não quero saber, assim... E se for em relacionamento, gente, eu tô cagando, desculpa a palavra, mas eu tô cagando e andando para saber onde meu parceiro está. Eu acho que se uma pessoa tá comigo, quer estar comigo, é porque ela tá comigo. Eu não preciso ficar mandando mensagem para saber onde é que tá, nem a pessoa precisa ficar mandando mensagem para mim para saber onde é que tá. Eu gosto da minha liberdade, eu gosto de ser livre e é isso. Beijo, tchau, não me liga, até porque eu não quero namorar, como eu já respondi a primeira pergunta. Bom, próxima pergunta. O que você vai fazer amanhã? Essa pessoa é insistente, porque todas as vezes que eu abri a caixinha de perguntas, ela fez essa pergunta. O que você vai fazer amanhã? Foram, tipo, umas 3 perguntas disso. O que você vai fazer amanhã e o que eu vou fazer no final de semana. Tiveram 3 perguntas do que eu vou fazer no final de semana e 3 perguntas do que eu vou fazer amanhã. Meu bem, amanhã, domingo, quero te encontrar e te abraçar. Todo o meu sofrer, e te falar todo o meu sofrer, estará ao seu lado. Faz parte da vida. Eu tô brincando. Só para contrariar a louca. Mas amanhã eu vou estar empacotando minhas coisas porque eu estou de mudança. Se quiser ajudar, né? Na mudança. Se você quiser ajudar na mudança, me manda um zap. Mentira, não precisa mandar um zap porque você não tem meu zap. Mas manda uma mensagem, né? Lá. Se identifique. Como é que eu vou pedir ajuda se você não se identifica? Não é verdade? É isso. Vamos lá. Mais perguntas aqui, porque as pessoas são muito coisa. Quem era a sua paixão no ensino médio? Isso com certeza foi alguém no meu ensino médio que perguntou, né? Ainda tá vivendo no ensino médio ele. No ensino médio? Menino, faz mais de 30 anos esse negócio que eu saí. Faz mais de 30 anos que eu saí do ensino médio e a pessoa está me perguntando quem foi minha paixão no ensino médio. Vamos lá. Vamos por partes, como diria Jack, né? Ainda mais Jack Estripador aí no dia do Halloween, dia dos finados, né? Nada mais como temático. Gente, ensino médio, eu não tinha olhos para ninguém. Porque eu tinha olhos para estudar e tentar passar no vestibular, porque eu tinha uma cobrança interna e externa também gigantesca, porque meu irmão passou no meio do 3º ano, então eu achava que eu deveria fazer a mesma coisa, por isso que eu tive ansiedade, então tive ansiedade de fazer provas, e eu ainda tenho hoje ansiedade, toda vez que eu vou fazer prova eu fico meio, mas aí eu, né, adquiri ao longo de todo esse tempo ferramentas para que eu pudesse fazer provas de uma maneira mais tranquila. Mas, assim, no 3º ano, no ensino médio, eu estava pensando nisso. Eu fui a primeira turma do PAS, do Programa de Avaliação Seriada. Nós fomos cobaias, literalmente. No meu 1º ano, 2º ano, 3º ano, eu tive prova de avaliação seriada ao final de cada ano. E era uma pressão gigantesca na minha cabeça. Porque, para mim, eu tinha que passar, porque meu irmão passou. Não passou no PAS, mas uma pessoa super inteligente, sempre se dava bem. Não que eu não sou inteligente, sou também, mas assim, ele era um pouco acima da média, ainda, né? Um pouco acima da média, acima da curva. Então, tinha essa pressão para mim. Então, eu estava preocupada nisso, meu foco era isso.
A outra coisa é que eu não me sentia muito pertencida a um ambiente adolescente, não sei, daquela época, assim, sabe? Eu não me sentia muito pertencida e eu meio weird, assim, eu era meio estranha, sei lá, parecia que eu era muito tímida, era uma pessoa muito tímida, com muita vergonha, muito envergonhada, então eu não sabia muito me comportar, sabe, assim, né? Eu tinha muitos problemas com o meu corpo, isso significa que eu achava que eu era gorda. Eu tinha sofrido muito assédio, assim, ao longo da minha adolescência inteira, e eu não expunha meu corpo, eu tinha muita vergonha do meu corpo. Então, eu usava camisetas largas, jeans largo, tapava minha bunda, porque eu sempre tive bunda. Então, assim, e a gente sabe que a gente vive numa sociedade machista, uma sociedade paternalista, em que as mulheres são vistas como objetos, e eu não queria ser vista como objeto, até porque eu passava sufoco todos os dias na rua, andando na rua sendo eu. Então, assim, já falei dessa questão que me afetou, assim, muito sobre a minha feminilidade e a minha visão de corpo, mas naquela época da adolescência era muito pior, porque eu tinha muita vergonha do meu corpo, eu não queria expor o meu corpo, porque eu meio que queria também que as pessoas vissem que eu era uma pessoa inteligente. Eu até gravei alguma coisa no Instagram falando sobre isso. Inteligente, né? Na minha época, os homens, às vezes perguntavam assim, você prefere mulher inteligente ou mulher bonita? Eu falo, meu irmão, que porra é essa? Como é que você exclui uma coisa na outra? Sabe, assim, tipo, olha as ideias. Mas isso acontecia nos anos 90. Isso era padrão. Ou é inteligente ou é bonita. Ou não sei o quê. Eu falo, sabe? Então, assim, eu queria ser vista como inteligente. Então, eu tapava a minha beleza. Basicamente isso. Então, eu não me achava bonita. Eu cortava muito o cabelo, mas o cabelo que a galera tinha como Joãozinho. Então, eu escondia a minha feminilidade, eu escondia o meu corpo. Então, minha adolescência foi marcada por isso, assim. Né? Eu só expunha meu corpo na natação, porque eu usava maiô e tal, tipo, vou nadar e beleza. E toda vez que eu usava alguma coisa, ou uma saia, ou uma blusa que marcava mais o meu corpo, eu tinha muita vergonha, eu ficava muito tímida, porque vinham os elogios relacionados àquilo e eu não sabia lidar. Então, às vezes, eu nem sei lidar com elogio até hoje, né? Eu estou aprendendo isso na terapia, porque teve muito essa influência, né, nessa questão do meu corpo e tal durante a minha adolescência. Então, eu estava com tanta coisa na cabeça na adolescência que eu não tinha olhos para... Gente, eu nem tinha assim. E eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu fui dar meu primeiro beijo com 15 anos. Entendeu? Eu fui ter realmente um primeiro namorado, assim, namorar para chamar de namorado, com 19 anos de idade. Então, assim, eu nunca fui namoradeira, eu nunca fui observar homens e não sei o que, eu sempre fui uma moleca, eu sempre gostava de brincar na rua, eu gostava de andar de bicicleta, eu gostava de ir na natação, eu gostava de ir no clube, subir em árvore. Então, assim, a minha vida, até a adolescência, era assim, eu gostava de jogar boliche, eu gostava de ir no cinema com as amigas, assim, eu não era muito de sair essas coisas matinê, eu nunca fui matinê, nem sei como é que era, nunca fui. Eu só fui começar a ir nessas boates e tal quando eu entrei na graduação, quando, né, saí festa e tal. Mas assim, eu nunca fui, nunca era essa pessoa, essa mulher de ficar olhando para os meninos e tal. Mas no terceiro ano eu tinha um crush que era do primeiro ano da escola que eu estudei. Eu estudei no Sigma aqui em Brasília. E eu tinha um crush, um menino que eu achava super bonito, que era do primeiro ano, era mais novinho. Até hoje eu gosto de novinhos, tá? Porque eu tenho essa cara de... Mas assim, eu casei, né? Meu ex-marido era 2 anos mais novo que eu, 2 anos e pouquinho mais novo que eu. Então, assim, eu tinha esse crush desse menino do primeiro ano, mas da minha sala eu não olhava assim, tipo, para ninguém. Eu me sentia muito envergonhada do meu corpo ou da minha inteligência. Na verdade, eu sentia vergonha das duas coisas, porque, assim, ou você era considerada uma gostosa, ou você era uma considerada CDF, uma nerd. Aí você tinha que escolher. Ou popular. Popular eu já não era, porque eu era muito weird, eu era meio estranha, porque, de novo, eu usava camiseta larga e calça jeans larga. E
E eu tinha vergonha e tímida, assim, então eu não conversava muito com as pessoas só se elas chegassem e conversassem comigo que eu iria conversar com elas. E assim, eu falo, gente, de ser popular, gostosa e CDF nerd, eu prefiro ser nerd. Né? E eu sou nerd até hoje. Tem um amigo meu que fala, quando eu vou fazer uns exercícios de autoconhecimento e tal, né? E você manda para os amigos, o que você me acha? Você me vê, ele fala, cara, feminista e nerd. E por isso que tá aqui, gente, o Snoopy e o Darth Vader aqui estão me acompanhando hoje. Então, assim, eu era CDF, mas ao mesmo tempo eu tinha vergonha de mostrar minhas notas. Eu era boa em matemática, eu era boa em física. Eu não fiquei no Sigma, não era recuperação. A gente tinha prova final para tentar recuperar a nota e depois a recuperação. Eu não ficava com prova final em matemática, em física, em química. Eu fiquei em prova final em português e história, que eu tinha dificuldade. Agora, exatas, eu sempre fui das exatas, sempre gostei, até uma coisa que minha mãe estimulava muito em casa, porque minha mãe é das exatas, né? Então, ela estimulava muito em casa a gente fazer conta de cabeça, essas coisas. Então, na adolescência, gente, era isso, assim, fora o turbilhão, o boom de hormônios que todo mundo passa, a gente se desenvolve, né? Tem os peitos, bunda, então, assim, peito e bunda, desde os 10 anos, eu já comecei a desenvolver minha bunda do jeito que é. Então, agora, né, eu era magrinha, assim, tipo, com bundinha, assim. E aí, quando tive primeira menstruação, aí começa o desenvolvimento dos seios. Eu fui uma das primeiras. E eu sou alta, eu tenho 1,71 m. Então, eu já tinha 1,69 m, sei lá, assim. No primeiro ano do 2º grau, eu já tinha altura. Então, por isso que eu falo, eu era muito weird, assim, tipo, eu era meio estranha. Então, eu queria me esconder, tanto a minha inteligência, queria esconder a minha beleza, queria esconder, tinha medo de assédio, tinha medo, né? É isso, assim. Então, respondendo essa pergunta, eu não tinha nenhuma paixão no ensino médio. A minha paixão era estudar e a natação. Você fala assim, quais são as suas paixões no ensino médio? Natação e estudo. E aí foi no ensino médio que eu fui para uma saída de campo no Jardim Botânico. E aí eu me apaixonei pela biologia, então decidi ser bióloga no 2º ano do ensino médio. Então eu amava a biologia. Então, qual que eram as minhas paixões no ensino médio? Não era ninguém, eram coisas. Era a minha natação, era a biologia e eram os estudos. E é isso. Espero ter respondido a sua pergunta. Alguma pergunta, Vitor, com relação a isso? Até o momento, não. Mas eu tenho uma, mas eu não vou fazer agora. Ai, que sem graça. Olha outra pergunta que eu não... Aí eu preciso de ajuda para desvendar essa pergunta. Gente, vocês não estão... Galera, o negócio é o seguinte. Você quer perguntar uma coisa? Aprende a perguntar. Para vocês terem respostas corretas para aquilo que vocês querem, vocês precisam aprender a fazer perguntas. Isso facilita até pro chat GPT, tá? Exatamente. Se você quer usar a inteligência artificial, aprenda a perguntar direito. Porque essa pergunta do qual que é a sua localização, de quem você tem a localização, eu acho que na hora que a pessoa for escrever, deve ter corrigido, sabe? Assim, tipo automático, corretor automático, porque não é possível. E a outra pergunta é, você critica? Que pergunta é essa, gente? Aprende a perguntar, meu amor. Porque tá difícil, eu não tenho bola de cristal pra adivinhar o que você tá querendo perguntar. Será que ele colocou o sobrinho dele pra perguntar? Deve ter sido. 5 anos, vamos sacanear aquela menina ali. Faz umas perguntas aí pra... Você critica... Gente, vamos lá. Aí eu falei, gente, será que essa pessoa queria perguntar se eu sou uma pessoa crítica? Sim, eu sou uma pessoa crítica. Eu tenho uma autocrítica aqui gritando, gigantesca. E eu sou uma pessoa muito crítica quando eu leio as coisas. Como você está vendo, eu estou criticando justamente a sua pergunta. Então, sim, eu sou crítica. Se eu não fosse uma pessoa crítica, eu não estaria aqui, né, com um doutorado, com um pós-doutorado incompleto, enfim. Mas eu não estaria aqui, né? Olha, perguntaram aqui no Instagram também, gente. Maravilha, a Natália, já vou responder a dela. Mas, assim, se eu não fosse uma pessoa crítica, eu não faria, talvez, doutorado em economia, que eu tive que escrever uma tese crítica, uma tese muito teórica, lógico. Eu tive algumas análises experimentais, mas, assim, muito teórico.
Então, sim, eu me considero uma pessoa crítica. Eu leio muito, eu gosto muito de ler. Eu estou indo em direção a 21 livros lidos só nesse ano, tá? Eu estou em direção a 24 livros lidos, a minha meta é 24. Então, assim, eu leio muito, eu tenho uma autocrítica muito grande, eu acabo, talvez, transparecendo essa crítica para as minhas escolhas, inclusive de relacionamento, etc. Isso é uma coisa que eu estou trabalhando na terapia. Façam terapia, tá, gente? Beijo, Lorena, se você me assiste, que é minha terapeuta. Mas, assim, eu não costumo criticar no sentido de julgar. Então, isso é uma coisa que eu aprendi a não fazer mais, né? Porque se você é da década de 80 e 90, você sabe que a gente julgava muitos outros, enfim. Mas a gente que é dessa década que quer se transformar e ser uma pessoa melhor, a gente está mudando este padrão de julgamento dos outros. Então, eu sou crítica para várias coisas, para leituras que eu faço de meio ambiente, para leituras que eu faço de artigo. Então, eu leio artigos sempre com viés crítico, sempre. E eu acho que é assim que a gente tem que ler mesmo, enquanto pesquisadora, né? E eu também critico todas as informações que eu recebo, não é nenhuma crítica, é uma pergunta. Eu falo, nossa, será que isso é assim mesmo? Será que não é? Será que, sabe, assim, sempre ser crítico de pensamento crítico científico, sabe? Uma crítica científica. Agora, a crítica do outro lado diz, sabe? Não, assim. Então, toda vez que eu lidero, por exemplo, projetos e vou fazer alguma crítica às pessoas que trabalham comigo, eu sou uma pessoa muito cuidadosa, empática e compassiva na hora de fazer esse tipo de comentário. Então, espero ter respondido a sua pergunta. Mas da próxima vez, não coloque seu sobrinho para fazer uma pergunta, tá? Escreva a pergunta, elabore melhor para eu poder responder com mais objetividade. Muito obrigada. Natália, beijo, amiga. Ela veio no episódio 3 aqui do Ambiente, a professora Natália, ela perguntou assim, você considera que economia ambiental é abordada de forma adequada nos cursos de graduação em biologia? Que abordagem, amiga? Não existe abordagem em economia ambiental nos cursos de biologia. A verdade é essa. Então, assim, eu não acho que economia ambiental seja abordada dentro dos cursos de biologia. Deveria ser, né? O que eu acho que é trazido hoje, é trazido dentro da ecologia, é trazido só um viés da economia ambiental, que é o viés da valoração, e que é muito ruim, porque as pessoas acham que a economia ambiental é só valoração, é só dar valor ao meio ambiente, ou é a bioeconomia, que na verdade não é economia ambiental. A bioeconomia veio da economia ecológica e da biologia. A bioeconomia não veio da economia ambiental. Então, assim, se ela é abordada na biologia, no curso acadêmico de biologia, ela é abordada provavelmente dentro da ecologia hoje e é abordada no sentido de valoração. A gente precisa valorar os bens ecossistêmicos, os bens e serviços ecossistêmicos. Então, a gente precisa valorar essas coisas, mas não dá um fundamento, não dá o que vem por trás, não fala sobre análise de políticas públicas. Dentro da economia ambiental, a gente faz análise de políticas ambientais, porque a grande maioria das políticas ambientais tem instrumentos econômicos, né, que a gente acha que é só instrumento financeiro, não sabe essa diferença de financeiro e econômico, fala que muita gente vai precificar, eu vou mercantilizar os bens e serviços, e não é assim. Então, eu acho que se for abordada, e eu acho que ela é abordada dessa maneira, porque muitos colegas da ecologia vêm falar comigo só sobre valoração de dano, valoração de bens e serviços ambientais, e a economia ambiental é uma área muito maior do que isso. A valoração é apenas uma ferramenta, e dentro dessa ferramenta você tem várias metodologias de valoração, mas é uma delas. Existem várias outras questões que são abordadas dentro da economia ambiental, que, por exemplo, o curso de biologia não traz, né? A ecologia não traz, porque meio que para os ecólogos, eu entendo essa urgência de querer valorar coisas, porque querem transformar o nosso valor que a gente tem já com a ecologia, com os serviços ecossistêmicos, em valor para as pessoas. Ou seja, a forma da gente fazer isso hoje é em termos de moeda, né, de preço, mas que, na verdade,
Isso é um pouco ruim de se falar, porque, de novo, eu acho que a economia é só isso e acaba perpetuando metodologias que não são validadas na economia. Então, metodologias de valoração que não são validadas na economia, que foram outras pessoas que fizeram. E isso é muito ruim, tanto em termos ambientais, quanto em termos econômicos, quanto em termos ecológicos. Então, por isso que eu sempre bato na mesma tecla. Muito cuidado de onde vocês estão lendo essas metodologias de valoração, qual é a fonte. Vão atrás, porque às vezes é simplesmente uma equação qualquer de multiplicação, divisão e soma. Não, gente, pelo amor de Deus, né? Então, muito cuidado nisso, assim, só peço cuidado com essas questões, tá bem? Mas é isso. Respondi a sua questão, querida, depois me manda mensagem. Diga, Vitor. Vou beber água. Qual a sensação de estar gravando já o 21 episódios do Ambienta? Ai, gente, é muita emoção. Vou tirar meu bigode aqui de água. É muita emoção, né? Eu nem esperava que ia chegar nisso. E, na verdade, no final eu ia falar uma notícia ruim, que talvez eu vou ter que parar o Ambienta. E isso é para mim é muito ruim, assim, mas talvez eu vou ter que parar realmente, reformular e recomeçar, sabe? Mas eu tô muito feliz de estar no episódio 21, da gente ter chegado até aqui, de ter trazido vários convidados foda, inclusive o Fábio Félix, que foi do último episódio, né? E que a gente vai trazer em novembro outro convidado também que, putz, gente, assim, sério, vocês precisam assistir. Por isso que eu tô falando, assiste. E por isso que eu tô batendo tanto na tecla de apoiar o podcast. Porque sem o apoio, eu não consigo estar aqui. Porque tem custos, né? Não existe almoço grátis, já diria Will Smith, o ator. De graça nem injeção na testa. Hã? De graça nem injeção na testa. Nem injeção na testa, gente. Só de você respirar, você já está sendo um custo, seja ambiental, seja para alguém. Se você não está pagando suas contas, né? Assim, então, assim, a gente precisa de apoio para o podcast, para que a gente continue no episódio 22, 23, 24, 52, né? 52 a gente faria um ano, né? Que são 52 semanas que tem no ano. Então, ajude a gente a chegar no episódio 52. Mas eu estou muito feliz de já estar... Chega, babei. Muito feliz de estar aqui no episódio 21. Falando com vocês perguntas e respostas. Porque se eu tenho perguntas, se as pessoas fizeram perguntas, quer dizer que elas estão me ouvindo, que elas estão curtindo, e eu sei que vocês estão curtindo, porque eu vejo as visualizações no YouTube, tá bem? Mas vocês que estão curtindo, apoia a gente. apoia.se/ambienta, por favor, porque senão esse podcast não vai chegar no final do ano. É isso, a realidade é essa, né? Chupa, mas é isso. Comentário da Nath, ou seja, esse ponto seria uma fragilidade a ser corrigida para formar profissionais com visão mais ampla e capazes de discutir políticas públicas. Sim, Nath, exatamente. Assim, eu acho que a gente precisa... Obrigada, Vitor, pela sua pergunta. Eu não te agradeci. Mas voltando à Nath, a gente precisa realmente fazer com que as temáticas ambientais sejam transversais em todas as áreas. Então, assim, e talvez tornar um pouco o curso de ciências biológicas um pouco menos acadêmico e mais prático e urgente. Por quê? Porque a gente não tem aulas sobre políticas públicas no curso de biologia, por exemplo. A não ser que você pegue disciplinas em outras áreas, mas a gente não tem isso, né? E eu acho que isso é uma falha. Como é que a pessoa vai entrar? E isso porque tem muitos biólogos no IBAMA, Meio Ambiente e ICMBio. Como é que a pessoa vai entrar nesses cargos sem saber discutir políticas públicas? E discutir políticas públicas significa entender os instrumentos de políticas públicas. E entender instrumentos de políticas públicas significa entender a economia ambiental. Então, eu acho que a gente precisa de ter mais alguns assuntos aí que sejam mais transversais e ter disciplinas acessíveis a todos os cursos relacionados a políticas públicas. Obrigada, Nath, pela pergunta. Bom,
Uma pausa para lembrar vocês de seguir a gente no YouTube, dar seu joinha, se inscreva no canal e, mais importante, compartilhe esse vídeo com seus amigos, amigas, amigues, inimigos, inimigas, inimigues, porque também dá ibope. Comente, façam perguntas ao vivo. Se você está vendo a gente ao vivo, faça perguntas aí, o chat está aberto, né? Já respondi a pergunta do Hernani. Também estou aqui ao vivo no Instagram, porque essa novidade. Eu falei assim, hoje eu vou fazer ao vivo no Instagram e a Nath está respondendo de lá. Mas assim, mande perguntas, coloque perguntas e comentários nos vídeos que você está assistindo a gente. Siga a gente no canal, aperte o Malanganã, se inscreva e siga a gente também no Instagram, @Ambienta Rádio Federal, tudo junto. Siga também a Rádio Federal, @Rádio Federal, para você ver os outros programas que são compartilhados e são feitos aqui. Me siga lá, se você quiser se me seguir no Instagram, é @Carolinidades. Até esse podcast está sendo transmitido ao vivo lá pelo @Carolinidades. Me faça pergunta, me manda direct. Se você quer anunciar alguma coisa que entre em contato comigo, você pode entrar em contato comigo no contato@radiofederal.com.br ou ambientapodcast@gmail.com. Beleza? E, de novo, vou fazer um apelo para todos. Se você gosta desse podcast, se você acha que tem temas atuais, temas curiosidades, atualidades sobre o meio ambiente, sobre a minha vida, né? Porque a gente está aqui para se expor mesmo. Sobre coisas importantes que a gente fala aqui nesse podcast, que você queira que ele continue, né, sendo esse podcast, atualizando e trazendo convidados cada vez mais importantes, cada vez mais atuais. Por favor, apoie o podcast mensalmente, apenas R$9, gente. R$9. O que você faz com R$9 hoje, Vitor? Conta pra mim. Se foi aqui em Águas Claras, nada. Então, nada. Eu sei um lugar que eu consigo, com R$9, lanchar. Mentira. Mas é lá na Ceilândia, na Praça do Cidadão, uma padaria que tem do lado lá. Toda quarta-feira, quando eu vou pro Jovem Expressão fazer aula de podcast lá, eu consigo comer com menos de R$9. Aí. Mas é o único lugar. É o único lugar. Você não come nada com R$9 hoje. Você vai, você gasta R$15 no mínimo. Foi aqui em Águas Claras, um café é 9 conto. Meu Deus do céu, que horror. Café expresso, né, ainda. Expresso. Vem aquele negócio desse tamanho aqui. R$9 eu não tomo nem um café com pão de queijo. Então, assim, galera, R$9 apenas por mês. apoia.se/ambienta. Apoia a gente para que a gente continue e chegue a dezembro. Porque, assim, se não tiver apoio de vocês, eu não vou conseguir chegar a dezembro. Se você gosta, compartilha e apoia o nosso podcast. O que eu ganho se apoiar? Você vai ganhar uma newsletter por mês, porque eu tive que reduzir, porque eu estou atrasada mesmo nas coisas. Você vai ganhar uma newsletter por mês. Mas você participa do grupo do WhatsApp, que é exclusivo para assinantes. A gente conversa coisas lá. Eu vou responder, inclusive, as últimas questões são da galera que está no grupo, que me perguntaram, então vai lá, eu sempre converso com vocês depois dos episódios para saber se vocês gostaram, não gostaram, se vocês têm dúvidas, se não têm dúvidas, quer discutir, então apoia a gente, você ganha uma newsletter, mais participação no grupo, mais algumas outras coisinhas que eu converso com vocês no grupo, tá bem? Então apoia o nosso podcast, www.apoia-se/ambienta. Podia até dar um bônus, né? Tem bônus, gente! Os 100 primeiros assinantes vai ganhar um livro de presente de Natal meu. É um e-book, tá? Porque eu ainda não tenho dinheiro para, né, imprimir o livro. Mas os 100 primeiros assinantes ganham um e-book meu. Por que você não consegue? Inédito. Porque você não consegue fazer um sorteio, vamos supor, por mês. Tem um convidado X e a pessoa quer estar aqui presente. Mas ele tem que ser assinante. Exatamente. Para estar aqui dentro do estúdio, para estar acompanhando de perto. Podcast. Gente, amei essa ideia, vou até anotar. Então, ó a ideia do Vitor, gente, maravilhoso. Se você quer assistir ao vivo o podcast aqui no estúdio, eu vou sortear apenas assinantes do podcast. Vou fazer a voz sexy agora, que é para ver se... Apenas assinantes do podcast Ambienta poderão vir ao vivo, uma vez por mês, aqui, para acompanhar a gravação ao vivo e conversar com o convidado depois da gravação. Então, assine. Muito obrigada pela ideia. Isso é massa, né? É massa, achei digno demais. Então, galera, você quer participar aqui do Ambiente ao Vivo comigo? E pode até aparecer nas câmeras se você quiser. Se você não quiser, tudo bem também. Mas você pode aparecer, conversar, comentar, fazer parte dessa mesa de debate
com o convidado, uma vez por mês eu vou sortear um assinante para estar aqui comigo, mas você precisa assinar R$ 9,00 por mês, apoia.se/Ambienta. Bora! Obrigada, Vitor. Arrasou! Vamos continuar com perguntas não anônimas agora, né? Vamos lá. Perguntas não anônimas feitas pela minha amiga Maíra. Beijo, Maíra. Maíra Dalana, ela perguntou o seguinte: conta pra gente o que você mais gostou de morar em outro país e conta também o que achou mais difícil. Bom, para quem não sabe, eu morei em Portugal de 2021 a 2023. Foram 2 anos em Portugal. Eu morei em Portugal. Você viu o Cristiano Ronaldo lá? Eu vi. Sério? Gente, minha mãe... Cara, aí a gente vai abrir um adendo. Eu fiz uma pergunta pra zoar e ela falou, não, eu vi mesmo. Eu vi. Minha mãe é apaixonada pelo Cristiano Ronaldo. Mãe, beijo, te amo. E aí, quando eu tava para voltar, e eu morava em Lisboa. Antes eu morava em Guimarães, no norte de Portugal. Então aí eu já vou fazer um recorte. Eu amei morar em Guimarães. Então, assim, Guimarães é no norte de Portugal, fica 40 minutos de Porto. Lá é onde nasceu Portugal, tem até assim, tem a muralha, tem castelo, tem palácio, tem ainda uns pedaços da muralha, tem assim, aqui nasceu Portugal, porque lá que foi Dom Afonso que proclamou que ali era Portugal, ia ser diferente da Espanha, então Portugal começou ali, tá? Ali que nasceu Portugal. Então é uma cidade histórica, é uma cidade pequena, que fica 16 minutos de Braga, tem um bando de brasileiro em Braga, e a gente decidiu morar em Guimarães. Eu falo a gente, que é o meu ex-marido, que mora lá até hoje, assim. Então, mas aí, depois de 1 ano e meio em Guimarães, a gente teve que se mudar para Lisboa, que eu odiei morar em Lisboa, tá? Já também fica assim. Eu acho que eu gosto de morar... tenho certeza. Eu gosto de morar em cidade pequena. Então, assim, por isso que eu gostei muito de morar em Guimarães, uma cidade pequena, que tinha, sei lá, 110 mil habitantes. Mas era muito acessível, podia andar na rua, com segurança, né? Tudo isso. Mas aí, quando estava em Lisboa, eu já estava para voltar, né? Assim, eu voltei em junho de 2023, e minha mãe foi. E na hora que minha mãe foi, a gente viu que ia ter jogo da seleção de Portugal em Lisboa. Aí eu falei, eu vou comprar esse negócio para ir com a minha mãe. E a gente comprou. E 2 dias antes de voltar para o Brasil, foi o jogo. E a gente viu o Cristiano Ronaldo. Minha mãe foi lá Gente, é muito divertido, assim. E eles são muito educados, sim, também, né? Mas minha mãe foi lá, as cadeiras são numeradas e tudo, tem que ir aquilo tudo. Mas minha mãe chegou, teve uma brecha, e minha mãe foi lá pra grade, assim. Tipo, ela desceu, a gente conseguiu ficar nas cadeiras, e minha mãe desceu e conseguiu sentar. Eu falei, mãe, você é idosa, mãe, vai lá. Ninguém vai falar nada por você, vai lá. E ela ainda conseguiu sentar numa cadeira que estava livre, do lado de uma pessoa, também de uma pessoa mais nova, que também era apaixonada por Cristiano Ronaldo. Então, as duas ficaram lá gritando por Cristiano Ronaldo. Muito bom. E, assim, ele é excepcional. Ele é excepcional. Ele é de outro mundo, assim. Entraram 2 pessoas no campo, 2, para agarrar ele, e ele foi respeitoso, ele abraçou, quando o segurança veio correndo, o segurança, ele falou, não, deixa, eu acompanho, acompanhou a pessoa até, sabe, assim, então ele é uma pessoa realmente muito humana, que bom, né, que ele é um ser humano e é humano, mas, assim, além de ser um atleta excepcional, assim, é impressionante. É absurdo. Assim, ver ele jogar ao vivo, você tá vendo lá, eu falei assim, meu Deus, eu até me arrepio, assim, realmente foi um acontecimento. Então, eu fiquei muito feliz que eu consegui levar minha mãe para ver o ídolo dela, Cristiano Ronaldo, minha mãe, gente, é isso. Assim, ai, lindo! Ela disse que ficou gritando, lindo! Jesus no céu, Cristiano Ronaldo na terra, entendeu? Para minha mãe é assim. Então, assim, eu fiquei muito feliz. Mas, voltando à pergunta, assim, o que eu mais gostei de morar em outro país foi isso, assim, a liberdade e a segurança que a gente não tem aqui. Liberdade no sentido de eu andar na rua e saber que eu não seria assediada. Eu só fui assediada uma única vez em Lisboa, que eu tenho certeza que foi brasileiro, que buzinou para mim. Isso que eu ia falar. Com certeza foi um brasileiro. Certeza foi um brasileiro que buzinou porque eu estava andando sabe, assim, aquelas coisas. Mas fora isso, nunca fui.
A gente, de novo, quando a gente morou em Guimarães, era maravilhoso, porque eu podia voltar 2 da manhã a pé para casa, feliz e contente, que eu sabia que não ia ter problema, né? Então, assim, ter essa liberdade de ir e vir, sem saber que você vai sofrer assédio, etc., é ótimo. Eu sofri xenofobia, sim, apesar de ser uma mulher branca e ter esses privilégios de ser uma mulher branca e hétero, eu sou brasileira, sou latina e a gente sofreu xenofobia por uma pessoa que morava perto, que falou: por que tu não volta pro teu país? E eu falei assim, eu nem lembro o que eu falei, eu devo ter feito algum gesto, ou batido palma, sei lá, porque às vezes quando a pessoa vem com muita agressividade, eu bato palma, mando beijo, aí deixa as pessoas mais putas ainda, assim, é maravilhoso. Hashtag fica a dica para vocês. E aí eu falei assim, minha filha, fala sério, velho. Eu falei assim, meu país, você acha que eu acho que eu falei assim, você acha que isso aqui é seu país? É brasileiro que comanda a economia desse lugar? Eu acho que eu falei alguma coisa assim. Porque realmente, se não tivesse brasileiro lá trabalhando, a economia de Portugal não seria a economia de Portugal. Mas, então, ainda assim, tem pessoas que acham que a gente está lá para roubar o país deles, para fazer, enfim, essas cabeça pequena, mas tem muita gente também acolhedora. Então, a gente teve essa sorte, né, e de ter, por exemplo, um vizinho muito amigável, que ajudou a gente em vários momentos. A gente conheceu outros brasileiros também maravilhosos. Beijo, galera que está aí de Portugal. Eu não vou falar nome, senão posso esquecer alguém, mas todos que estão aí em Portugal, maravilhosos. Então, isso é muito bom. A xenofobia, nem tanto. A burocracia. Cara, se você acha que Brasil tem burocracia, é porque você não conhece Portugal. A burocracia de Portugal é muito maior que a do Brasil. Tem coisa que você só resolve por carta. Carta. Sabe correio? Carta no século XX, né? Então, voltamos ao século XIX. Vamos resolver as coisas com carta. Só resolve coisas com carta, só resolve coisas indo lá. Eu tive que assinar 3 vezes o meu contrato de bolsa, gente. 3 vezes, porque eles erraram. 3 vezes. Pelo amor de Deus. E eu tive que ir lá. Não, lá vai Carol lá, e vai não sei o quê, e assina e resolve. Então, assim, lado negativo é a burocracia, lado negativo é a saudade. Óbvio que a gente tem saudade, tem dias que a saudade aperta muito, e que eu chorava, eu falei assim, meu Deus do céu, eu tenho que ligar pra minha mãe, sabe? Falei, vamos ligar aqui, porque eu tô com muita saudade. Então, a saudade realmente aperta. No início você se vira muito sozinho, então você fica sozinho. Eu não tenho problema de ficar sozinho, mas assim, é um sozinho diferente do sozinho. Quando você está sozinho aqui, quando você está sozinho fora. Quando você está sozinho fora, a saudade aperta mais, eu acho, né? Quando você está sozinho aqui, fica melhor. Então, mesmo que você fique bem sozinho, no sentido de fazer as coisas sozinho, de ficar em casa e etc., lá tem esse peso a mais, porque você não sabe quando que você vai encontrar amigos, quando que você vai fazer amigos, e a cada vez que você fica mais velho, fica mais difícil de fazer amigos. Graças, de novo, eu também consegui fazer amizades. Teve esse vizinho português. Quando eu fui para Lisboa, eu fiz amigos em Lisboa também, tanto brasileiros quanto portugueses. Então, assim, isso é legal, assim, de conhecer gente nova, de fazer essas amizades, mas, de novo, nada é igual à amizade que a gente cultivou aqui durante 30 anos, né? Então, isso a gente sente uma dificuldade. Lá tem, além disso, tem muita dificuldade de transporte em Portugal. Por quê? Tem muito transporte ali para aquela faixa mais específica da costa. Agora, quando a gente quer entrar mais dentro do país, aí vai dificultando mais. Então, você tem ônibus, que são os autocarros, e mais que você quer conhecer dentro assim do país, você tem um pouco de dificuldade, diminui o número de transporte, aumenta o intervalo entre os ônibus, então assim, tem essa dificuldade, né? Então, se você não tem carro e depende exclusivamente de transporte, lá o transporte rodoviário é muito forte, eles fizeram rodovias para isso, mas principalmente para carros. Mas quando a gente tem ônibus, assim, agora que eles estão aumentando o número de ônibus, que tem várias empresas entrando em Portugal justamente por causa da reforma do sistema viário, mas ainda assim, para dentro de Portugal, fora eixo Porto, Lisboa e, né, Porto, Lisboa ali, a gente tem uma certa dificuldade.
Deixa eu ver o que mais. Então, eu gostei de conhecer novas culturas. Em Guimarães é uma cidade muito movimentada, porque é uma cidade acadêmica, né? Uma cidade universitária, porque tem a universidade lá, a Universidade do Minho, tem um campus lá e tem um campus em Braga. Eu dei aula no campus da Universidade do Minho de Guimarães, gostei muito. Então, isso é muito legal, assim, de conhecer pessoas novas, de conhecer outra cultura. A comida de lá é maravilhosa. Então, assim, Portugal, você come muito bem. Sim, é fato. Vinho É mato. é mato. Você entra no supermercado, gente, são 3 prateleiras, sabe? São 3 corredores só de vinho. Você fica perdido, sabe? E a gente comprava, tinha um mercadinho perto, assim, na nossa casa, lá em Guimarães, onde a gente morava, no apartamento, e era um vinho de mesa, um vinho verde, que é um vinho mais imaturo, mais verde mesmo, é uma delícia, que é da região, porque ali naquela região onde a gente morava é a região do Minho, e a região do Minho é a região do Douro, ali é o Rio Douro, e ali é a região do vinho verde, então a gente morava na região do vinho verde. Então, assim, era €1,20. 1 litro. 1 litro de vinho verde, €1,20, gente. Não era nem R$6 o negócio, sabe? Tipo, 6 conto, 1 litro de vinho. Se você não virar alcoólatra, eu tô brincando. Mas assim, é porque é muito barato. Por exemplo, eu trouxe, quando eu voltei, um vinho chamado Rola. Mas é sério, gente, tem os nomes dos vinhos lá são maravilhosos. Periquita, Rola, eu dei um também para o meu orientador. Como é que é, gente? Mula Velha. Mula Velha. Maravilhoso. Esse vinho, por exemplo, o vinho Mula Velha, eu comprei, acho que foi €5, alguma coisa. Isso porque é um vinho bom. Uhum. Aqui, ele tá mais de R$160. Tá? €5 lá. R$160 aqui. Ou seja, R$35 lá e aqui. Sabe? Então, assim, as vantagens de morar em Portugal é isso. A dificuldade, burocracia, dificuldade de arrumar emprego, tá? Brasileiro tem dificuldade de arrumar emprego, sim. Ainda bem que você pode recorrer à ajuda do governo, e eles fazem isso se você tiver uma autorização de residência válida. Então, você pode recorrer à ajuda do governo. Alugar lá é um inferno, porque eles desconfiam muito de brasileiros. Eles exigem 3 vezes, ou às vezes 4, ou às vezes 5, ou às vezes 6 vezes o valor do aluguel antecipado como garantia. Caraca, é sacanagem. E se você for com cachorro, que era o nosso caso, nossa, pior ainda. De novo, a gente teve muita sorte de conseguir casa nos 2 locais, tanto em Guimarães quanto em Odivelas. Eu morei em Odivelas, é tipo Guará para Brasília, então Odivelas, Lisboa. Assim, a gente tinha metrô lá, né? Então a gente ia de metrô, usava de metrô. Mas a gente teve sorte e foi aquilo, assim, foi praticamente chorando, insistindo, falou assim, olha, eu tenho emprego, tá aqui, todas as minhas qualificações, se você quiser te coloca em contato com o cara que alugou pra gente lá em Guimarães, e as nossas cachorras não são tão novinhas assim, elas não latem, elas não fazem barulho, então assim, tem que ter todo um poder de convencimento para você conseguir alugar. E é muito caro o aluguel em Portugal. Portugal está vivendo uma bolha imobiliária gigantesca, em que os valores estão muito altos. Então, assim, o valor está muito alto e você exige 4 vezes o valor do aluguel antes. Então, assim, é muito caro. Se você for sair do país, tenha uma reserva financeira. Pergunte para quem mora lá antes para saber como que é o rolê. Né? Eu até queria fazer algo antes de criar um ambiente, né? Eu falei assim, gente, eu preciso fazer um podcast, alguma coisa que mostre para os brasileiros como que é realmente a realidade de Portugal, porque as pessoas vão muito com o sonho de American Dream, né? Como se Portugal fosse os Estados Unidos, assim, para a maioria dos latinos, assim, vou a Portugal porque é a mesma língua. Eu falo, a gente não fala a mesma língua. Eu tive dificuldade. Porto, por exemplo, a gente chegou em Lisboa, mas a gente já foi direto para o norte. Tem muita diferença entre o norte e o centro-sul de Portugal. Então, o norte, eu achei as pessoas mais calorosas, realmente, as pessoas mais amigáveis, mais calorosas, mas elas falam mais rápido e um pouco mais para dentro e com mais
palavras que a gente não consegue entender. E aí, ainda bem que o meu ex-marido, ele falava alemão. Eu falei assim, o que ele falou aí, cara? Ah, não, acho que foi isso. Você fala, então tá bom. Aí eu respondia, não, então... Não. Até eu entender e pegar a prática, assim, demora um tempo, né? Mas tem palavras muito diferentes que a gente vai acostumando, né? Tipo, gajo é um homem, né? Ô, gajo, não sei o quê, foi um homem. Fino, o que é fino, gente? É chopp. É fino. Vê um fino. Dá um fino aí. Dá um fino aí. É o chopp. Se pedir um fino aqui, os caras vão pensar que é... Que porra é essa, gente? Maconha. Não. Dá um fino aí. Me dá um fino aí. Me dá um fino é chopp. Né? Então, autocarro é ônibus. Comboio é trem. Metro é metrô. Central de caminhonagem é a rodoviária. Enfim... nossa, eu estava lembrando aqui, faixa de pedestre, não é faixa de... É passadeira. É passar na passadeira, é a faixa de pedestres. Passadeira. Enfim, ponto de ônibus não é ponto de ônibus, até porque ônibus é autocarro. Enfim, tem várias variações que você precisa se acostumar, né? De Lisboa, eu achei o povo um pouco mais frio. Você tem muito mais imigrantes. Então, a gente morou num local, tipo Guará, como eu falei, tipo Guará aqui em Brasília. Tem muito imigrante indiano, paquistanês, árabe, onde a gente morou, e muito brasileiro também. É bem diferente, assim, quando você mora numa cidade grande e quando você mora numa cidade pequena. Você vê bastante diferença. Mas de Lisboa, achei a galera um pouco mais fria, mas o sotaque mais tranquilo. Então, a gente consegue entender melhor do que você chegar no norte de Portugal. Mas é basicamente isso. Assim, o mais difícil é alugar, arranjar emprego enquanto brasileiro. Você vai sofrer xenofobia. E, olha, de novo, eu tenho o privilégio de ser branca e olho claro. Eu realmente sou descendente de português. E, mesmo assim, eu sofri xenofobia. É isso, mas a gente nunca foi xingado nem nada, então nem eu nem ele a gente foi xingado na rua nem nada, só isso, uma vez ou outra. Sofri também uma xenofobia velada, entre aspas, dentro da própria universidade, mas isso aí são outros 500. Mas é legal morar para você ter outra vivência, para você saber que você consegue lidar com as adversidades. Eu me senti mais segura lá, e de andar na rua e de viver as experiências, isso é muito bom. Acho que eu respondi, né? Alguma dúvida sobre isso? Eu não tenho. Não? Nenhum. Então, deixa eu encher aqui minha água, porque minha voz está falhando. Agora vamos às perguntas do grupo maravilhoso. Tonhão, só o Tonhão mandou mensagem. Beijo, Tonhão. Então, vamos lá. Estamos chegando ao final, por isso que eu deixei essas perguntas para o final. A primeira pergunta, que eu sei que foi brincadeira que ele mandou, mas que eu vou responder, é: qual o segredo para manter a sua pele tão bonita? Que foi a que eu falei no início, que as pessoas perguntam. Gente, eu tenho rotina de skincare. Antes da rotina de skincare ser hype, eu tenho rotina de coisa do rosto desde 18 anos de idade, às vezes até antes. Por quê? Por causa da natação, porque eu tinha muito contato com cloro. Então, eu tinha que cuidar bem da minha pele, usar protetor solar desde sempre, porque eu tinha treino no sol, então eu tinha que passar protetor solar. E também minha mãe, o exemplo da minha mãe, beijo, mãe. Se você olha para minha mãe, você não fala que ela vai fazer 70 anos esse ano. Você acha que ela tem 60, né? Então, assim, eu tenho a genética muito boa, minha avó também, ela tinha 80 anos, você não dava 80 anos para ela. Então, assim, além da genética, eu tenho rotinas de cuidado com a pele desde muito antes. Uma coisa que eu não abro mão: protetor solar. Eu passo protetor solar diariamente. Tá nublado, eu passo protetor solar. Eu só vou ficar em casa, eu passo protetor solar, porque a luz também do computador e etc. afeta o rosto. Então, para eu não ter tantas rugas à mostra, coisa, eu passo muito protetor solar. E eu lavo e hidrato o meu rosto sempre. Então, lavar, proteger e hidratar. O básico, gente. Você faz o básico bem feito? Fazendo o básico bem feito, tá tudo bem. Beleza? Então é isso. Por isso que eu não pareço ter 43 anos, gente. Vamos
Vamos lá. Aí ele trouxe duas questões muito boas. Uma é quais são os principais avanços e desafios na questão ambiental do Brasil, na minha percepção. Senta que lá vem história, gente. Bom, eu acho que avanços na questão ambiental, a gente tem a criação de áreas protegidas e de unidades de conservação. Eu acho que a legislação brasileira relacionada à proteção ambiental é uma legislação, é uma política pública boa, digamos, entre aspas, né? Sem querer dar julgamento de valor, mas vou falar boa para vocês entenderem. E eu acho que sim, contribui para a preservação. No entanto, aí eu vou ficar fazendo todas essas duas questões, avanços e desafios. Então, a gente tem esses avanços que eu acho que são as questões das políticas públicas, as questões das leis, mas a gente tem uma insegurança jurídica ainda no Brasil. Então, isso é um desafio. Exemplo, a questão das comunidades indígenas. Aí fica esse negócio de, na verdade, uma insegurança legislativa, porque fica mudando, depende muito de alianças políticas e isso acaba sendo muito ruim, e de lobby também, isso acaba sendo ruim em questões ambientais, porque às vezes o lobby ou o dinheiro fala mais alto. Né? Então, a gente está vendo aí, por exemplo, a questão das comunidades indígenas, das comunidades tradicionais, que estão tentando há anos fazer com que as suas terras sejam legalizadas enquanto terras próprias, e a gente sabe que são pessoas que estão em contato com a terra há muito tempo e que não têm essa segurança jurídica, né, que deveriam ter, e que são pessoas que cuidam mesmo da terra, da conservação ambiental, né, da parte ambiental. Então, reforçar isso seria muito bom. Agora, em termos de preservação de unidade de conservação, a gente tem uma legislação que eu acho que é uma legislação forte, mas a gente precisa ter pessoas para conseguir aplicar e implementar ela de uma melhor forma, né? Ou seja, fortalecer os órgãos. Então, o desafio é esse: é fortalecer os órgãos ambientais, você promover aí ações de capacitação dessas pessoas, né? Você aumentar o salário dessas pessoas. E o desafio que eu acho principal do Brasil, principalmente com a COP16 e com toda essa questão da biodiversidade, com a COP do clima que vai ser ano que vem aqui, o Brasil tem uma chance, eu já falei isso, de ser pioneiro em relação a questões ambientais, a conservação da biodiversidade, mas é muito contraditório ele querer ser pioneiro, créditos de biodiversidade, fazer várias políticas e ação para o clima, enquanto do outro lado está tendo conversa com os grandes donos do petróleo, com as grandes empresas petrolíferas e de gasolina e etc. Isso é ir na contramão das questões ambientais, e isso traz uma insegurança muito grande em termos ambientais para o Brasil. Então, o Brasil poderia ser pioneiro, por exemplo, em realmente investir em energias alternativas, energias eólicas, energia solar e outros tipos de biocombustível. Ele deveria ser pioneiro, deveria se lançar primeiro no mercado com isso, mas está discutindo extração de petróleo no Foz do Amazonas. Então, assim, eu acho que isso é uma contradição muito grande, e eu acho que realmente o Brasil deveria rever isso, porque se a pessoa, como é que a pessoa está discutindo sobre extração de petróleo no Foz do Amazonas e ano que vem, em Belém, vai sediar a COP do clima? Eu não entendo. Gente, não entra na minha cabeça e não faz o menor sentido para mim. Então, isso é um grande desafio, porque eu acho que a gente tem realmente essa insegurança jurídica, essa insegurança na parte de execução de várias políticas, e eu acho que um grande desafio do Brasil é tornar a pauta ambiental transversal e de política de Estado. Isso seria ótimo, porque meio ambiente é prioritário. Se meio ambiente é prioritário, vamos colocar meio ambiente em todas as políticas: política de transporte, política de agricultura, política de urbanismo, política de construção, de tudo. Então, ter o meio ambiente com política de Estado, a gente faz com que a gente mude esse foco
para que a gente cuide do meio ambiente e torne as ações ambientais mais econômicas e rentáveis para o Brasil, frente ao mercado internacional, frente às diversas ações e outros países que aí a gente tem. Isso é um grande desafio, uma grande oportunidade que a gente tem também. Eu acho que o desafio outro é a gestão de resíduos. A gente tem a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é uma política relativamente boa, porque antes não tinha nada, agora tem, né? Mas a gente precisa muito discutir ainda, principalmente com relação à questão da gestão dos resíduos sólidos, onde a gente vai colocar isso e parar de importar lixo, tá? Que nem o Daniel disse no episódio aqui, que ele falou justamente que a gente importa lixo, ou seja, a gente compra lixo dos outros países. Se a gente não sabe nem lidar com o nosso lixo, como é que a gente vai lidar com o lixo dos outros? Então, eu acho que isso é um grande desafio. Os acordos e compromissos internacionais, o Brasil sempre esteve à frente, sempre esteve assinando, mas, de novo, eu acho que o desafio é ele tomar iniciativa, pioneirismo, protagonismo na questão ambiental, até porque a gente tem um país mega biodiverso. Então, a gente precisa ser protagonista e pioneiro nisso, né? E fazer isso rentável. E a gente tem possibilidades de fazer isso rentável, só que o foco não está nisso. Se o foco tivesse nisso, a gente talvez estaria muito melhor. E o maior desafio é o desmatamento. Então, a gente precisa cuidar do desmatamento. A gente tem políticas para isso, a gente tem políticas de leis de crimes ambientais, inclusive está em votação para que se agrave mais, né, as multas e enfim, tudo relacionado à questão de crimes e incêndios, principalmente por causa dos últimos incêndios que a gente teve, mas a gente precisa olhar para isso, principalmente porque a gente já está sofrendo tudo relacionado às mudanças climáticas, né? Então, a gente precisa cuidar muito do desmatamento, a gente precisa, de novo, isso precisa ser foco, porque se a gente desmata, a gente depois não tem água, né? Então, assim, entender todo esse ciclo, esse fluxo, faz com que a gente consiga olhar com mais foco e dar mais prioridade àquilo. Então, eu acho que o grande desafio do Brasil é dar prioridade ao desmatamento e a gente cuidar melhor com a questão hídrica, socioambiental e justiça climática, porque está tudo relacionado. Então, são grandes desafios que o Brasil tem, mas, de novo, eu acho que é uma oportunidade também de o Brasil ser protagonista e pioneiro nesse sentido, de efetivamente tomar a frente e ter isso como foco de política e de Estado. Ai, eu adoro falar sobre esse tema. Agora, e a última pergunta, se não tiver mais nenhuma pergunta no Instagram ou no YouTube, a gente vai para a última pergunta, que é do Tonhão também. E ele perguntou o seguinte, eu achei maravilhosa essa pergunta. Acho que vai agradar a todos. Explica o impacto do ciclo da água na produção e preço de cerveja no Brasil. Vamos falar de cerveja? Vamos falar de cerveja. Você gosta de cerveja, Vitor? Sendo bem sincero... Não. Não. Eu gostava mais, mas agora a cerveja está me dando enxaqueca, então não tô gostando muito, não. Eu prefiro 10 mil vezes tomar um vinho ainda. Ah, vinho. Vinho é outra coisa, gente. Me chama para tomar vinho. A galera que perguntou se eu tô livre à noite, se eu tô livre final de semana, se eu quero namorar, me chama para tomar vinho. Mas eu não quero namorar. Nem tô livre, mas tudo bem. Mas a gente libera um tempo. Por vinho a gente sempre tem tempo. Sobre o impacto do ciclo da água na produção da cerveja. Primeiro, a gente tem que entender que o ciclo da água está sendo extremamente prejudicado pelas mudanças climáticas, pelas ações dos homens, ou seja, pelo desmatamento, pelos incêndios. A gente está efetivamente reduzindo a disponibilidade hídrica. Uma vez que a gente reduz a disponibilidade hídrica, a gente começa a entrar num processo de, talvez, de escassez. Se a gente pensar em economia, se a gente tem escassez de alguma coisa, o que acontece com o preço dessa coisa? Sobe. Então, o preço da água vai subir. Logo, se o preço da água pode subir por causa de possíveis escassez hídricas, esse preço certamente será revertido para o consumidor. Ou seja, a gente pode ter aumento do preço da cerveja por causa da disponibilidade e da qualidade da água. Porque para fazer cerveja você precisa de uma água de qualidade, uma vez que 90%, 95% da cerveja é água. E você também
precisa da água para resfriamento, lavagem, etc. Então, se você não ter disponibilidade, quantidade e qualidade de água necessária para todo o processo de produção da cerveja, você vai diminuir a produção da cerveja. Se você não quer diminuir a produção da cerveja, você vai ter que arcar com os custos maiores da água. Então, como é que eu arco com os custos maiores da água? Eu aumento o preço para o consumidor, ou seja, reverto esse preço do consumidor. Então, por causa das secas, por causa do desmatamento, da redução da disponibilidade de água, a gente pode ter, sim, aumento das cervejas nos próximos anos. Além disso, a seca também influencia na plantação da cevada, do lúpulo, etc. E são plantações que precisam de disponibilidade de água. A gente sabe que toda produção agrícola precisa de irrigação, precisa ser irrigado. Para ser irrigado precisa de água. De novo, se a gente tem redução de disponibilidade de água no ciclo de água, a gente vai ter redução da disponibilidade de água para irrigação. Ou, se você quiser manter com o mesmo volume, você vai ter aumento do preço da água. Tendo aumento do preço da água, você vai ter aumento do custo de produção. O aumento do custo de produção é revertido também para o consumidor. Além disso, a gente tem o custo energético e operacional da cervejaria. Custo energético precisa de resfriamento, precisa de várias questões, questão de armazenamento. Então, assim, a nossa principal matriz energética é qual? Hídrica. Se a gente tem menor disponibilidade de água, a gente vai ter menos energia hídrica e a gente vai ter que começar a produção de outros tipos de energia, que pode ser a base do petróleo e do carvão, que é de alto custo. De novo, aumento da energia por baixa disponibilidade hídrica e por essas outras alternativas que emitem mais gases de efeito estufa. Aí a gente tem duas ações, uma direta e uma indireta. A ação direta é, de novo, reverter isso para um alto custo de produção e você ter, de novo, esse preço da cerveja aumentado por causa disso. E a segunda indireta você tem essa disponibilidade de hidrelétrica menor, você tem o uso de carvão ou de petróleo para você manter essa mesma disponibilidade de energia, e isso, além de ser alto custo, você emite gás de efeito estufa. Emitindo gás de efeito estufa, você está contribuindo mais ainda para aumentar os impactos das mudanças climáticas. Então, é um ciclo praticamente sem fim. É isso, gente. Infelizmente, eu não tenho muita coisa positiva para falar sobre o ciclo da água e a produção e o preço da cerveja no Brasil. O que eu vejo é, sim, aumentar o preço de produção da cerveja, tanto por questões energéticas, tanto por questões de água, quanto por questões de agricultura, e todos os três estão relacionados à disponibilidade hídrica. E, sim, se você gosta muito de cerveja, aí é o apelo que eu faço: se você é um cervejeiro, se você gosta muito de cerveja, você deve manter atento e cobrar ações com relação às adaptações das mudanças climáticas, principalmente a redução do desmatamento e a segurança hídrica. Então, esses dois são fundamentais para que você tenha a sua produção de cerveja se mantendo lá com o mesmo custo. Senão, o custo vai aumentar e isso vai ser revertido no preço final para o consumidor. Beleza? Então, hashtag fica a dica aí para vocês. Muito bem, galera! Adorei esse ciclo de perguntas. Tem mais alguma pergunta aí, Vitor? Não mais. Só tem o Antônio Gomes falou: bora, Carol. Bora! Mais alguma coisa? Você tem uma dúvida? Eu não. Sanou todas as suas dúvidas? Tudo certinho. Tudo certo, nada resolvido. Galera do Instagram também não mandaram mais nada, porque de perguntas e respostas só da Nath. Gente, adorei. Se você gostou desse episódio, já sabe, deixa o joinha, comenta comigo lá no @AmbientaRádioFederal, mande sua pergunta, tá? Você que me mandou pergunta relacionada crushes do ensino médio e etc., saia do anonimato. Seja corajosa.
Eu sei que eu intimido as pessoas. Já me falaram isso. Você intimida as pessoas. Você intimida os homens. A única coisa que eu tenho que falar, só lamento. Esse problema não é meu, é seu. Você trata isso aonde? Na terapia, meu amor. Assim como eu trato na terapia as minhas coisas. Mas é isso. Muito obrigado a todos. Eu espero que vocês tenham gostado dessas rodadas de perguntas e respostas. Eu vou fazer mais. E para que eu faça mais, e para que o Ambienta sobreviva, gente, apoie o Ambienta, www.apoia.se/ambienta. Eu vou colocar no link lá nos stories, então acompanhe a gente no @Ambienta Rádio Federal. Acompanhe a gente por aqui, porque eu também vou colocar o link na descrição desse vídeo já já. E segue a gente lá para saber de mais coisa. Apoie o nosso canal, porque você vai ter, além de ter um e-book escrito por mim de presente de Natal, você pode ser sorteado para vir aqui. Né? É isso que eu vou fazer, vou sortear. Então já vai ter sorteio esse mês para alguém vir aqui ao vivo, acompanhar ao vivo e bater papo. Se você quer participar esse mês, já assina que você vai receber o e-mail para você entrar no grupo, vai receber sua newsletter, vai receber seu presente no Natal e vai poder participar do sorteio para vir aqui. Tá bom? Muito obrigado por você ter vindo. Muito obrigado, Vitor, que você está aí por trás das câmeras. E por essa ideia maravilhosa. Adorei. Muito obrigada a vocês, galera. Um beijo a todos e até o próximo sábado.